Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer por essa escola, por todos aqueles que estão assistindo pelo DVD, pela internet, por esses que estão aqui. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que não é à toa, o Senhor tem preparado grandes coisas, e essas grandes coisas serão vividas por aqueles que estão plantando grandes coisas, plantando grande quantidade de oração, de tempo contigo, de aprendizado. Por isso eu quero te agradecer por cada um que veio até esse lugar. Continua honrando a nossa fé e operando em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Pode se assentar um pouquinho. Como hoje é feriado, nós vamos falar até as 4 da manhã, amém? Queridos, eu quero começar a aula de hoje com um assunto que mexe com muita gente. Mexe com o irmão do lado e fala, tá vendo? Não entendeu a piada, né? Um assunto que mexe com muita gente, mexe com o irmão do lado. Mas na realidade é sério. Eu quero falar hoje sobre administração do tempo. A administração do tempo. Esse é um assunto muito sério. Para vocês terem uma ideia, quando Abraham Lincoln morreu em 1865, a notícia levou 13 dias para chegar dos Estados Unidos à Europa. 13 dias. Agora, quando o terrorista Osama Bin Laden ou o fundador da Apple, Steve Jobs, morreu, em instantaneamente, o mundo todo ficou sabendo. Então, tudo ficou mais rápido. A tecnologia tem permitido novas possibilidades para cada um de nós. Em contrapartida, ela também apresenta desafios novos, dentre os quais a falta de tempo. Quantas vezes, quando nós comentamos algum assunto, nós chegamos e dizemos, vamos fazer tal coisa, e a pessoa diz, eu não tenho tempo. A falta de tempo. Vamos lá, quanto vale o seu tempo? Essa é uma pergunta. Quanto vale o seu tempo? Imagina um banco que a cada manhã acredita R$86.400 na tua conta. Pensa num banco que diz o seguinte, independente de quanto você gastar, amanhã você vai ter 86.400. Se você gastar 86.400, amanhã você vai ter isso. Se você gastar R$1, amanhã você vai ter 86.400. Meu irmão, o que você faria se você todo dia pudesse gastar R$86.400? Quem faria bastante coisa? Levanta a mão. 4 pessoas. Amém? O resto vem para mim, então. Alguém mais faria bastante coisa? Agora, esse banco, o nome desse banco é tempo. Todo dia é acreditado no banco da nossa vida 86.400 segundos. Quer você utilize bem ou não, no final da noite, quando virar o dia, você acreditou mais 86.400. E a questão é que, mesmo sendo tão sério esse assunto, poucos parecem se preocupar com o tempo, achando que nós somos eternos. Então vamos lá, nós precisamos entender que o primeiro passo em direção à administração do tempo é criar prioridades. E como é que eu crio prioridades? Para criar prioridades, nós precisamos entender que tudo começa com planejamento. Fala para o irmão do lado, planejamento. Planejamento, queridos, não é algo que se faz uma vez e nunca mais. É algo rotineiro. Presta atenção nisso. Assim como nós devemos fazer um planejamento para daqui um ano, 5 anos, 10 anos, nós precisamos aprender a planejar nosso dia, nossa semana e o nosso mês. E administrar bem seu tempo é um dos grandes segredos do sucesso. Se você quer ser bem-sucedido na tua vida, você tem que aprender a administrar o seu banco de tempo. E quanto mais hábil você for ao gerir o seu tempo, melhor vai ser para você. Então você precisa lembrar que todos nós dispomos de 24 horas por dia para desenvolver nossos sonhos. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Isso não respeita cor, não respeita classe social, não respeita região, não respeita nada. É 24 horas. Você e o cara mais rico do mundo. Amém? 24 horas. Agora, você precisa administrar o seu tempo e administrar seu tempo e a estar presente em cada atividade que você realizar, se concentrando nela. Em outras palavras, eu quero te dizer que você pode ter muitas atividades durante o dia. É um toque que eu estou te dando. Mas quando você estiver em uma, tenha foco nela.
Quando você não fique pensando em outra atividade. Não desvie o seu foco. Agora, em relação à administração do tempo, tem muito o que se falar. Eu vou indicar alguns livros daqui a pouco, mas algumas pessoas pecam numa área importantíssima. Cutuca o irmão do lado de novo. Fala, presta atenção. Eu e você precisamos programar horários para descansar e recuperar as energias. Pay attention, please. Êxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e alguns não deixam nem o jumento descansar, mas se transformam no jumento, né? E para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Vamos lá? Em Ócio Criativo, é um livro, o sociólogo italiano Domenico Di Massi aborda um revolucionário conceito de trabalho que agrupa estudo, trabalho e jogo. Ele diz o seguinte: ter a mente livre para pensar favorece o surgimento de boas ideias. Presta atenção. Por que quando nós voltamos de férias a gente volta turbinado? Por que depois do final de semana ou depois de atividades físicas você começa a desenvolver e ter mais criatividade? Presta atenção. Lazer, convivência, brincadeiras, como afirma De Masi, evitam a mecanização do trabalho. Fala para o irmão do lado, você não nasceu para ser um robô. Então, a pergunta é, nós precisamos aprender a descansar. Como nós descansamos? Como eu descanso? Ah, pastor, é só dormir. Não é. Como eu descanso? Eu vou te ensinar como descansar. Mas eu nunca tive tão disposto como hoje, onde eu tenho mais trabalho e mais responsabilidade. Porque eu tenho aprendido a descansar. Primeira coisa que precisa aprender. Descubra o que enche o seu tanque emocional. Amados, eu quero convidar você realmente para vir amanhã no café de liderança aqui. A região metropolitana vai fazer um café deles e nós, como Curitiba, vamos fazer um nosso. E tenho preparado algo muito legal sobre isso. Na realidade, tenho preparado algo para amanhã que mudou a minha vida há 7 anos atrás. Se mudou a minha, pode mudar a sua também, amém? Mas, como sempre eu faço, eu não estou obrigando ninguém a vir. E mesmo sem obrigar, tem uma galera de Jaraguá do Sul aqui, né? Cadê a galera? Jaraguá? Cadê os irmãos? Foram embora? O Sal estava bem aqui agora. Não, está aí. São Bento do Sul, desculpa, Jaraguá é mais longe, né? Fica em pé, então, São Bento do Sul. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Hoje eu perguntei quantas cidades estão recebendo a Escola de Excelência. E aí, para a próxima aula, eu quero que a tia ela prepare para mim o relatório, mas são muitas cidades, nós estamos com muita gente pedindo. E valorize isso, amém? Valorize o café de amanhã, você não vai se arrepender. Fica, hashtag fica a dica. Mas descubra o que enche o seu tanque emocional. O que é isso? Amados, são atividades que te alegram, são atividades que te fazem sair da zona de tensão. Exemplo, o que eu gosto de fazer? Gosto de ir no parque com a minha esposa, gosto de ir para a academia. E aí, voltando um pouquinho naquele assunto, quando eu estou na academia, eu não estou pensando em outra coisa, eu não estou aconselhando, eu não estou conversando, eu estou treinando, porque não é fácil levantar 400 quilos no supino, amém? Então, tem que se concentrar. Mas eu gosto de andar de moto, eu gosto de andar de skate, eu gosto de sair com a minha esposa para andar. É engraçado, mas não tenho mais prazer do que isso, né? Que sair com ela de manhã para caminhar e depois voltar e comer o meu omelete com Red Bull e café, aleluia. Agora, você precisa descobrir o que enche o seu tanque. O que enche o meu tanque não é o que enche o teu. Você precisa saber o que é que te deixa feliz. Segundo toque para descansar é que você precisa saber o que esvazia o seu tanque. Quais são as atividades que têm o poder de sugar suas energias? Porque cada um tem que descobrir isso, querido. Se você não se atentar a esse toquezinho tão pequeno que eu estou te dando, o seu corpo dará sinais de advertência. E ele vai estar dizendo, tem uma depressão batendo as portas. Quais são os sinais de uma depressão de quem não observa isso? Primeiro sinal, sensação de desesperança. O que é isso? Pessoas deprimidas acreditam que a vida não vai melhorar e que vem pouca esperança de melhora. Seus pensamentos estão contaminados por visões pessimistas sobre elas mesmas.
Qual um outro indicativo? Lágrimas frequentes. Aqui é a sensação que os eventos estão fora de controle. Uma pessoa pode sentir-se facilmente carregada, chegando às lágrimas com mais frequência do que o normal. Terceiro sintoma, dificuldade para se concentrar. Aqui é a incapacidade de permanecer concentrado por um longo período de tempo. Outra, dificuldade para tomar decisões. Pessoas com isso costumam delegar a tomada de decisões para outras pessoas. Eles estão tão estressados a ponto de explodir, que, cara, não quero pensar nisso, e delega. Outra, irritabilidade. Sintomas como melindre, mau humor, petulância acompanham a depressão. Outro sintoma, insônia. Dificuldades para dormir é um dos sintomas mais frequentes da depressão. Só que o desejo de dormir seja comum, por mais que seja comum, pegar no sono é difícil. E um homem que é conhecido como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele diz uma coisa que você devia anotar. Eu vou deixar aqui, anote, coloque numa folha sulfite, coloque no teu quarto, na geladeira, pense nisso. Pense nisso. A ansiedade não livra o amanhã de suas tristezas, apenas esvazia o hoje da sua força. Vamos repetir juntos? A ansiedade não livra, apenas esvazia o hoje das suas forças. Você fica tão preocupado com o amanhã que você não consegue viver o hoje, e o amanhã você vai ter que resolver. Amém? Posso te fazer uma pergunta? Tirando as 3 pessoas, posso fazer uma pergunta? Se você tivesse 1 mês de vida, se o médico chegasse para você e dissesse assim, você tem 1 mês, descobrimos algo na tua vida, você vai morrer em 1 mês. Se você tivesse apenas 1 mês de vida, posso te falar um negócio? Você ficaria surpreso de tantas coisas na sua vida que realmente não importam. Você ia conseguir focar, tipo, isso é importante. Charles Swindoll, pregador, ele disse o seguinte: as pessoas mais felizes, isso aqui não vai dar para você escrever, tá? Tira uma foto, traz o telefone, tira a foto nos slides, é mais fácil. As pessoas mais felizes que conheço são aquelas que aprenderam a não se apegar demais a qualquer coisa e as que entregaram os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis da sua vida aos cuidados de Deus. Posso ouvir um amém? Então, eu preciso te indicar um livro. Tira a foto do livro também. O N. Cordeiro, Andando com um Tanque. Andando com um tanque vazio? É uma pergunta. Há anos atrás, eu vi esse livro e estava no lado de um pastor. Eu falei, compra esse livro, cara. Não sei o quê. Eu comprei e dei para ele. Falei, não, ele comprou e deu um para mim. Ele comprou 2, falou, é bom mesmo? Eu falei, Ou eu comprei e dei, eu não lembro. Eu sei que ele comprou o livro. E aí, depois de uns meses, eu perguntei, e aí, você leu? Ele falou, cara, foi mais ou menos. Eu falei, beleza. Passou um tempo. Ele me ligou e falou, cara, aquele livro salvou minha vida. Porque ele te ajuda demais sobre isso que a gente está falando. Amém? Terceira coisa, vamos lá. Primeiro, aprenda o que enche o teu tanque. Segundo, aprenda o que diminui. Terceiro, na medida que as suas atividades crescem, sua diversão não pode diminuir. Na medida que as suas atividades crescem, sua diversão não pode diminuir. Vou te dar um exemplo. Eu gosto bastante de andar de moto. E geralmente, quando a minha agenda começa a ficar lotada, ao invés de eu cortar o que enche o meu tanque, eu coloco mais coisas que enchem o meu tanque. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Quando as atividades crescem, a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar a diversão. Isso não é importante. Só que o nível de estresse começa a aumentar e o nível de serotonina, que é o que traz o prazer ao organismo, diminui. E sabe aonde isso chega? A uma depressão e a colapsos. Agora, quando o tanque começa a esvaziar, então, não pare de enchê-lo. Porque se você deixar, é um suicídio emocional. Vocês estão aqui?
Cara, é tanto problema que eu não tenho mais tempo para jogar futebol, não tenho mais tempo para jogar videogame, não tenho mais tempo para fazer, sei lá, as mulheres, limpar a casa, que é algo que vocês gostam. Tô brincando. Mas a pergunta é, há um tempo atrás, se você me perguntasse, Bigard, o que você gosta de fazer? Antes desses 7 anos que eu assisti um DVD que mudou a minha vida, eu não saberia te falar. Eu ia falar, acho que isso. Depois que eu assisti e coloquei algumas coisas em prática, eu tenho a resposta na ponta da língua. Isso é pessoal, amém? Levanta as mãos para cima e diga, Deus, me ajude a entender o que enche o meu tanque. Amém? Por isso que tem tanta gente entrando em ataques de ansiedade, entram em depressões, porque não sabem equilibrar sua agenda, não souberam equilibrar sua vida e deram mais atenção ao trabalho do que para a sua própria saúde. Em Levítico 25, nós vemos a regra do descanso da terra. Diz assim, 6 anos de produção e 1 ano de descanso. Isso é chamado de Shabá. Shabá é um termo hebraico que se refere ao 7º dia da semana dedicado no judaísmo ao descanso. Ele é um desafio a quebrarmos a rotina. Repita comigo. Um dia para quebrar a rotina. É um momento de recuperação física e emocional, em que a pessoa aproveita a vida, a família e se dedica a atividades diferentes do que ela exerce durante a semana. Sem quebra de rotina, o ser humano surtará cedo ou tarde. Quem entendeu o que eu falei? Sem a quebra de rotina, você vai surtar ou cedo ou tarde. O ser humano ele vai surtar cedo ou tarde. Ou ele vai ter crescente diminuição do rendimento e na sua motivação. A ideia aqui é simples. Repita comigo. Eu trabalho 6 dias e descanso 1. Então, vamos lá. A própria Bíblia diz que ela quer que você trabalhe muito, mas sem desespero. E que você descanse sem irresponsabilidade. Deixa aí a nota. Ó. A proposta da Bíblia é que você trabalhe muito, mas sem desespero. E que descanse sem... Sem o quê? Como chama isso? Começa com E, termina com equilíbrio. Como é? Equilíbrio. A proposta é que você tenha uma vida equilibrada e serena. Amém? Quando nós falamos um descanso semanal, olha para mim, nós falamos em qualquer dia. Eu não estou falando do sábado, eu não estou falando do domingo, eu estou falando de um dia, que tem gente que trabalha final de semana e folga durante a semana. Estou falando de um dia que você quebra a sua rotina. Eu acordo todo dia às 5, nesse dia eu vou acordar às 8. Ou às 2 da tarde. Está entendendo? A falta de equilíbrio é quando você acorda todo dia às 2 da tarde e não trabalha. Então, assim, são dias que você quebra. E aí você fala assim, é um dia onde você desliga todos os compromissos rotineiros e realiza coisas diferentes. Olha que legal. Um dia onde você desliga todos os compromissos rotineiros e realiza coisas diferentes. É apertar a teclinha do off. Se você vive se culpando, por quê? Cara, eu nunca tenho tempo com os filhos, não visito meus pais, não dou atenção para quem eu amo. Você pode fazer tudo isso no dia livre. Ficar com os filhos, honrar pai e mãe, ou até cuidar do próprio casamento. Eu quero te indicar 2 livros que vão te ajudar com isso. Tira a foto. Vamos lá. 2 livros. Primeiro, A Administração do Tempo. William Douglas, Alberto Delisola. A Administração do Tempo. Tiraram foto? Vai lá, foca ali. A Administração do Tempo. Próximo. As 20 Leis Bíblicas do Sucesso. William Douglas e Rubens Teixeira. Esse livro tem uma parte dele que eles batem em cima disso muito forte e é muito legal. Amém? Vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre alguns mitos na liderança. Hoje nós vamos falar sobre o mito do potencial. Pay attention. Mito do potencial. Onde diz o quê?
que eu não conseguirei atingir o meu potencial se eu não for o principal líder de uma organização. Eu nunca vou chegar no meu melhor nível, nunca vou conseguir atingir meu potencial maior se eu não for o líder principal. Fala para o irmão do lado, é um mito. Por quê, queridos? Porque nós fomos criados em um ambiente onde o segundo lugar não importa. Por mais que tenham vários competidores, se você chegar em segundo lugar, isso significa que você perdeu. Já percebeu? A gente não valoriza o segundo. A seleção brasileira, quando fica em vice, não adiantou, vocês não ganharam. E nós crescemos aprendendo isso. As pessoas devem sim se esforçar para chegar ao topo daquilo que fazem. Contudo, existe algo aqui. Você deve se esforçar. Repita comigo, para você guardar isso. Eu devo me esforçar para chegar ao topo do meu empreendimento, não ao topo da organização. Em outras palavras, você tem que se esforçar para fazer o melhor que você está fazendo, não para tentar ser o maior na sua organização. Está me entendendo? A grande realidade é que a maioria das pessoas nunca será o principal líder em uma organização. Essa é uma realidade. Eu sou o responsável por um estado e 2 países. Amém? Mas quem é o principal líder da Igreja Bola de Neve? Rina. Se eu pensasse isso, sabe o que ia acontecer? Eu nunca estaria fazendo uma escola de excelência, eu nunca estaria fazendo treinamentos de liderança, eu nunca estaria fazendo nada. Por quê? Porque na minha cabeça ia aparecer o quê? Cara, enquanto eu não tirar o Rina de lá e ser eu o líder, eu não vou poder ser um bom líder. Então isso está errado. Amém? Você tem que ser o melhor dentro da tua área de atuação. Então, cara, eu estou responsável por um estado e por 2 países, eu vou ser o melhor dentro do meu estado e desses 2 países. Vocês estão aqui? Cada um de nós temos que nos esforçar para alcançar o nosso potencial ao máximo, não necessariamente para virar o chefe. Presta atenção. Por quê? Porque às vezes você pode causar o maior impacto de algum lugar que não seja o topo. Muitos esperam ser o chefe para serem excelentes. Muitos esperam estar à frente de algo para se tornarem melhores. Contudo, eu creio que Deus está procurando pessoas que sejam excelentes hoje, nos bastidores. Vocês estão aqui? Qual é a história de Davi? Ele foi excelente com ovelhas, mesmo longe, mesmo sem estar no campo de batalha. Ele honrou o seu pai, mesmo que o pai não desse muita bola para ele. Então, meu querido, Deus espera que você seja o melhor aonde você está. Isso é fácil de copiar, é fácil de decorar e é fácil de dizer para o irmão que está no teu lado. Fala assim, meu querido, Deus espera que você seja o melhor aonde você está. E amados, nessa hora, mesmo que ninguém bata palma para você, saiba que há um Deus que não deixa a excelência de lado e quem a busca sem resposta. Sabe qual era o meu sonho? Que essa igreja estivesse lotada de pessoas buscando ser cada vez mais excelentes. Mas vocês estão aqui. Então, se eu fosse ficar esperando receber palma de 100% da igreja e dos pastores e de todo mundo, cara, eu quero aprender, eu estaria frito. Vocês estão entendendo? Então, se tivesse uma pessoa, eu estaria dando aula para essa pessoa. O que eu quero que você entenda é que Deus espera que você busque excelência e quando Ele vê alguém buscando excelência, Ele não deixa essa pessoa escondida. Davi buscou a excelência e Deus o fez ser rei. Meu amado irmão, o que Deus está para fazer nesse lugar é algo que nós nunca imaginamos, nunca pensamos e nunca sentimos. Mas Ele não vai usar todo mundo, Ele vai usar quem está pagando o preço. Amém? Quero falar sobre um outro mito, mito do tudo ou nada, onde diz que se eu não conseguir chegar ao topo, então não vou tentar ser líder. Se eu não consigo chegar no topo, para que tentar? E aqui está falando de quem? Dos desistentes. Vamos lá. Aqui eu estou falando de quem? Dos desistentes. São quando pessoas chegam em algum lugar e veem que não vão conseguir chegar ao topo, aí eles acabam olhando e desistindo do processo. Por quê?
Porque essas pessoas acreditam que se não estiverem no topo, não terão sucesso. E se essa frustração durar um tempo considerável, elas podem ficar desiludidas, amargas e céticas. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo mais um obstáculo do que alguém que agregue valor. Então, presta atenção nesse slide. Você não precisa ser o chefe para fazer a diferença. Posso ouvir um amém? Você pode dizer, eu não preciso ser o chefe para fazer a diferença. Eu ouvi, mas fala para o mundo espiritual ouvir. Amém. Quando eu falo mundo espiritual, não é que eles são surdos. Não é para falar mais alto, falar mais forte, mais decisivo, é mais assim, com autoridade. Eu não preciso ser um chefe para fazer diferença. Amém? A liderança não se baseia em fórmulas do tipo tudo ou nada. Se estar em algum lugar que não seja o topo tem sido uma frustração para você, não se dê por vencido. Por quê, querido? Porque você pode causar o impacto do lugar onde você estiver, mesmo enfrentando mais obstáculos. Porque, olha para mim, estar no escalão médio traz muitos desafios. Por quê? Vamos lá? Se tornar um líder eficiente requer princípios e habilidades para liderar as pessoas que estão acima, ao lado e abaixo. Amados, eu não falo com o Rina, que é o meu chefe, da mesma maneira que eu falo com algum supervisor do Bola de Neve do Brasil, que está no meu lado, ou como eu falo com quem eu cuido hoje, que são os supervisores de regiões. Cada um eu tenho uma maneira de falar. Vocês estão aqui? E cada um de vocês sempre vão estar nesse meio. Sempre vai ter alguém que manda, sempre vai ter alguém igual, e sempre vai ter alguém que você fala. Nem que seja seu filho, ou muitas vezes um animalzinho de estimação. E você tem que saber lidar com isso. Quem está entendendo? As pessoas podem se tornar líderes melhores, onde quer que elas estejam. Então, melhore sua liderança e você vai poder impactar o lugar, a sua organização, ou o lugar onde você está. Melhore você. Você pode melhorar a tua família, melhorar teu ministério, melhorar a tua igreja, melhorar teu departamento, melhorar a empresa que você trabalha. Vocês estão aqui? Você pode mudar a vida de pessoas. Você pode ser alguém que agregue valor às pessoas. Você pode aprender a influenciar pessoas em todos os níveis, mesmo que nunca seja o chefe. Sabe a parte mais legal? É quando o chefe pede uma opinião sua. Cara, eu quero te ouvir. O que você tem a dizer? Isso é conquistado, concorda comigo? É conquistado. Então vamos lá. Todos nós enfrentaremos diversos desafios no lugar de liderança onde nós estamos. Eu quero falar sobre alguns desses desafios. Um deles é o desafio da tensão. Repita comigo, tensão. A pressão de ser surpreendido no escalão médio. Presta atenção no que eu vou falar nisso. Estar no escalão médio da família. Pô, eu tenho meu pai, tenho meus irmãos e eu tenho meus filhos. Na empresa, na igreja, estar no escalão médio traz desafios. Esse, o da tensão, é um. Como suportá-lo? Como atravessar com sucesso? Primeiro, não é o primeiro, é uma resposta. Precisamos aprender a liderar a despeito das restrições que os outros nos impõem. Posso falar melhor isso em outras palavras? 4 pessoas, então deixa eu ir para frente. Fala para o irmão do lado assim, fala assim. Calma aí, deixa eu ver qual que é o meu bebo. Você dá risada, Rodrigo, mas esses dias eu quase que bebi no microfone e falei na água. Em outras palavras, isso que está escrito ali tem a ver o seguinte, fala para o irmão do lado. A autoridade que você tem não é sua. Alguém delegou. Amém? Alguém te emprestou. A menos que você seja o dono, o CEO de uma empresa, pastor, presidente, a autoridade que você tem lhe foi emprestada por alguém que tem mais autoridade que você. E essa pessoa tem o poder de tirá-la. Queridos, basta uma ligação de São Paulo para eu não ser mais o pastor de vocês. Sabiam? Então assim, eu tenho uma autoridade? Tenho.
Mas eu tenho alguém que me emprestou da autoridade dele. Então, hoje eu estou aqui porque alguém me emprestou a autoridade. Vocês estão me entendendo? Por mais que seja uma autoridade legal, mas ela é emprestada. E esse é o motivo de causar tensão. Então, quais são os fatores que impactam essa tensão? Primeiro, capacitação. Presta atenção. Até onde a pessoa que está acima de você lhe dá autoridade e responsabilidade e até que ponto os limites estão claros? Até que ponto? Porque nem todos experimentam o tipo de liberdade para o sucesso. O grau de clareza com que os limites de autoridade e responsabilidade são traçados impacta consideravelmente quando nós sentimos o desafio da tensão. Quando eu vim para cá, foi claro, você vai cuidar de um estado e de 2 países. Ponto. Eu não cuido de Santa Catarina. São Bento do Sul vem porque eu fiz um convite, mas eu nunca te liguei cobrando. Te liguei, Solano? Mas eu ligo para o Careca. Vocês estão aqui? Porque eu tenho uma autoridade declarada. É esse ponto. Ali você faz. Quando isso não é claro, quando vocês se sentiram assim, cara, até onde eu posso ir? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? E dá uma tensão, é horrível. Segunda coisa, iniciativa. Como você toma iniciativa sem passar dos seus limites? Como tomar iniciativa sem passar dos limites? Quem não escreve é porque guarda tudo na memória ou porque não está nem aí com a aula? Depois que eu aprendi aquele negócio lá que vale mais um lápis pequeno do que uma memória grande, eu já olho com outros olhos, quem só está assim assistindo. Bons líderes, olha, eu vou te dar a chave. Olha que legal isso. Bons líderes raramente pensam em termos de limites. Em vez disso, eles pensam em termos de oportunidades. Eles são empreendedores. Presta atenção, eu vou te explicar isso. A primeira característica dos líderes é a habilidade de fazer as coisas acontecerem. Amém? E você precisa perceber que quanto mais forte for o seu desejo de iniciativa, maior será a possibilidade de tensão. E se você frequentemente gosta de estender os limites, saiba, você vai irritar pessoas. Se você sempre está querendo estender os limites, fazer algo a mais, você vai acabar irritando pessoas. Terceiro, o ambiente. Qual é o DNA da liderança, da organização e do líder que você tem? Porque, amados, toda organização tem um ambiente. Se você tiver uma formação militar, você não pode entrar num grupo empresarial achando que eles vão te respeitar como se te respeitavam no exército. Vocês estão aqui? Se você tem a experiência de uma empresa multinacional e entra numa empresa familiar, se você não se adequar, você vai ter problemas. Então, de igual modo, uma organização assume a personalidade do seu líder. A organização assume a personalidade do seu líder. Eu e você precisamos avaliar nosso ambiente. E um ambiente pode ser bom para um líder e péssimo para outro. Concorda comigo? Tem gente que fala, cara, eu nasci para trabalhar nesse lugar e o outro entra no meu lugar, então eu preciso ir embora daqui. Eu não nasci para estar aqui. Você precisa estudar isso. Quarto, parâmetros de trabalho. Até onde você conhece seu trabalho e sabe realizá-lo? Até onde? Somente quando você realmente passa a entender seu trabalho e sabe realizá-lo, é que ele reduz a tensão que você sente por estar no escalão médio. É mais ou menos assim. Cara, eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço bem feito. Então eu não vou ter essa tensão de estar no escalão médio. Às vezes as pessoas não sabem o que fazem e fazem mal feito. Claro que ficam tensionados ou tensos, porque qualquer motivo, quem não é excelente é dispensado, amém? Quinto, apreciação. Isso aqui é sério. Olha o que está escrito embaixo disso. Você consegue viver sem o crédito? Alô? Nossa, o silêncio mostra que isso mexeu, né?
Alguém uma vez afirmou o seguinte: o que causa tanta desarmonia entre as nações é o fato de que alguns querem estar em posição de destaque, poucos estão dispostos a segurar as pontas e ninguém quer estar em segundo plano. Quando você lidera do miolo de uma organização, você não recebe tanto conhecimento público e apreciação. Só quem está no topo. Vocês percebem isso? Às vezes a gente trabalha, e quando vai receber o prêmio, é o líder que recebe. Você fala, caramba, eu fiz tudo, cara. Como isso chega para você? Quanto mais você deseja receber o crédito e reconhecimento, mais frustrado você vai ser quando você estiver nesse meio. Ou quando você está no miolo de uma organização. Você precisa decidir por si mesmo se está satisfeito bastante para continuar aonde você está. Posso te dizer? Eu amo estar onde eu estou. Nunca sonhei e não sonho e não quero sonhar ser o meu pastor. Então, quando acontecem as coisas e ele é reconhecido, eu fico feliz, porque eu estou realizado em estar aqui. Essa é a palavra. A pergunta que eu te faço é, mesmo que você não seja o chefe principal, você está realizado onde você está? É a pergunta. Agora vamos lá. Como aliviar o desafio da atenção? Primeiro, como aliviar o desafio da atenção? Ufa! Como? Primeiro, fique à vontade no escalão médio. Muitas vezes nós pensamos que a liderança é mais fácil no topo. A realidade é que é mais fácil liderar do escalão médio se você tem realmente um líder bom acima de você. Bons líderes no topo abrem caminho para o seu pessoal e dão impulso para a organização. Quando você tem líderes excelentes, não precisa ter tanta habilidade e energia para fazer as coisas acontecerem. Elas acontecem. E você se beneficia de tudo que eles fazem. Eles abrem um canal e você meio vai passando no meio. Amém? Então, por que não desfrutar disso e aprender com eles também? Estar no escalão médio da organização pode ser um grande lugar, desde que você tenha aceitado a visão e tenha acreditado no seu líder. Olha para mim. É horrível estar num lugar onde você não concorda com os princípios do lugar e não gosta e não concorda com a liderança do seu chefe. Concorda comigo? É horrível você trabalhar num lugar assim, frequentar uma igreja que você não concorda com a visão e não admira o seu pastor. Ser puxa-saco é uma coisa, admirar é outra. Você tem um cara que eu mais admiro nessa vida, é o meu pastor. Amém? Vocês estão aqui? Então, estar no escalão médio tem que ser um lugar para desfrutar, desde que você aceite a visão e acredite no líder. Segundo, saiba o que ter e o que largar. Sabe por que eu falei aquela hora que eu gostaria que a igreja estivesse lotada? Por dois motivos. Primeiro, eu sei o valor disso. Eu estou te entregando um ouro que você pagaria uma fortuna para estudar. E segundo, não é uma aula que eu faço em 1 hora. É uma semana estudando. Então, isso é algo muito valioso. Amém? Saiba o que ter e o que largar. Nada livra uma pessoa da atenção como limites claros de responsabilidade. Você precisa saber o que ter e o que largar. Você precisa saber o que fazer. E em tudo isso, porque aí você muitas vezes vai ter que perguntar para o seu superior, o que você espera de mim, cara? E nessa hora, sabe o que é exigido de você? Fala para o irmão do lado, integridade. O que é integridade? Vamos lá, a resposta? É fazer o que você disse que faria, quando disse que faria e como disse que faria. Eu vou deixar aí para você anotar. Tira a foto, querido. Põe no Instagram amanhã. O que é integridade? É fazer o que você disse que faria, quando disse que faria e como disse que faria. Nada é mais importante do que a integridade na vida de um líder que quer ser um representante de Deus na terra.
Uma das coisas que você pode fazer é perguntar o que ele espera de você. E ser íntegro nisso, amém? Amém? Terceiro, encontre rápido acesso às respostas quando estiver no escalão médio. Todos precisam encontrar uma forma de obter respostas rápidas para terem sucesso quando estão no escalão médio. E às vezes pode ser difícil, principalmente se as pessoas que você trabalha não forem comunicativas. Nesses casos, você precisa encontrar alguém que possa te ajudar. Meu irmão, não dá por um lado, tem que dar para o outro, mas você tem que achar respostas rápidas. Isso depende da sua ligeireza, amém? Isso pode levar tempo e requerer que você se dê bem com as pessoas à sua volta. Impossível você se dar bem no meio de uma organização se você briga com todo mundo que está no lado. Porque uma hora você vai precisar da ajuda dele. Amém? À medida que você desenvolver sua habilidade de liderança, isso se tornará muito mais fácil para você. Quarto, nunca viole sua posição ou a confiança do seu líder. Nunca viole sua posição ou a confiança do seu líder. Confiança, olha para mim, é algo que se constrói bloco por bloco. Concorda comigo? E quando ela tem uma parede, quando você perde a confiança, a parede cai, não é bloco por bloco. Ela cai. Quando lhe é dada autoridade, você a exerce em nome daquele a quem você se reporta. Concorda? Então, aqui em Curitiba, eu sou representante do apóstolo Rina. Por mais que eu apareça, que eu estou aqui, que eu estou fazendo, papapá, eu só sou um representante do meu pastor e um embaixador do meu reino. Amém? Agora, a sua posição e a minha posição nunca tem por objetivo servir os meus próprios interesses, e sim daquele que me mandou e do reino que me enviou. Então, ao longo do curso da sua jornada como líder, o seu caráter e a sua integridade serão testados. O que tem de gente que se acha mais esperta que Deus, pega um pouco de conhecimento e fala, vou rachar a igreja e vou abrir uma igrejinha. E lá na frente quebram a cara. Amados, olha para mim. Eu já vi gente com igrejas bem menores que a minha, bem menores, rachando e abrindo as suas. Isso significa, o que eu estou querendo te dizer, que eu tinha condições de rachar essa igreja. E uma galera me seguir. E quanto mais ela cresce, mais obediente ao meu líder eu sou. Por que não para de crescer? Por causa dessa proteção, dessa integridade, e porque eu não estou querendo o meu interesse. Eu estou querendo o interesse dele, mas nós dois juntos estamos querendo o interesse do reino de Deus. E o reino de Deus é envergonhado quando pessoas que estavam andando juntas começam a cuspir no prato que comeram. Vocês estão aqui? Olha para mim, gente. É vergonhoso. Porque nenhum pastor é dono de ovelha. Se qualquer um de vocês chegarem para mim e dizer, pastor, estou sentindo de ir na igreja tal, estou sendo abençoado lá, você me abençoa, sabe qual vai ser minha resposta? Claro que sim. Eu não vou te abençoar para ir para o mundo. Mas qual igreja é? Pastor, tá se sentindo bem? Tô. Por quê? Porque pastor não é dono de igreja. Agora, quando um cara frequenta uma igreja, te dá um tapinha nas costas, estamos juntos, te ama, e por trás fala mal de você e depois rompe contigo, como você acha que chega isso aos céus? Não é mais fácil dar um tapa e falar, cara, me abençoa? Tapinha assim, tipo, você é meu brother, estou saindo. Amém? Não existe donos de ovelhas, querido. O problema é que quando você gospe no prato que você comeu, você perde. Posso te dar contar uma história? Eu frequentei 2 igrejas em Ponta Grossa. A Igreja Batista Independente e a Comunidade Cristã de Ponta Grossa. No meu primeiro domingo de férias desse ano, a Vivi estava meio cansada com as crianças. Eu falei, amor, eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu queria. Peguei minha moto, fui lá para Ponta Grossa, assisti metade do culto em uma e metade do culto na outra. Na primeira que eu fui assistir,
Me fizeram fazer a oferta e falar o que estava acontecendo na minha vida, porque saí de lá debaixo de bênção. Quando eu fui na outra, cara, você precisa vir pregar aqui. E eu preguei no dia que teve o treinamento do céu, não lembro o dia, 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, fui lá pregar e foi uma bênção. O que eu estou querendo dizer? Se você precisar sair de algum lugar, seja de uma igreja, de uma empresa, de uma casa, saia pela porta da frente e deixe ela aberta. Cara, vou sair para casar. Teus pais estão te abençoando para isso? Sim. Saia pela porta da frente, com a bênção dos pais. Não estão, estou obrigado, mas eu vou querer os meus interesses. Eu vou namorar, eu vou casar porque eu quero. Vai. Vai. E você vai ver o que vai acontecer. Olha para mim, eu não conheço um que se deu bem. Um. Por quê, querido? Olha para mim. Toda flor no começo cheira bem. Depois de 3 dias, ela apodrece. Todo começo de namoro sem a bênção dos pais é uma aventura. Que legal. Nossa, que legal. Depois que apodrecer, você vai falar, por que eu não vi os meus pais? Eu queria que vocês ficassem, se vocês têm dúvida disso, um dia ouvindo os aconselhamentos que eu tenho que dar ali naquela salinha. Um dia para você ver como é frustrante ver pessoas que há anos atrás tomaram uma decisão errada na área sentimental e hoje estão pagando amargamente. Então vou voltar para o assunto. O assunto é, vai sair de uma igreja, de uma empresa, da casa dos pais, de qualquer lugar, saia pela porta da frente e deixe ela aberta. Isso é um princípio do reino. Dentro disso que eu estou falando, de confiança, quem não faz isso está violando a sua confiança. A confiança que o líder tem em você. A Bíblia diz assim, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos se desviar. Quando uma igreja racha, quando pessoas ficam falando mal do pastor para outros e essas se desviam, meu irmão, eu não queria estar perto, aliás, eu já não ando perto de pessoas que fizeram isso, porque eu sei que a mão de Deus vai pesar e quem está no lado de quem Deus está batendo vai acabar apanhando junto. Então presta atenção, amém? Então, como alguém que está liderando no escalão médio, a sua habilidade de manter a autoridade que lhe foi dada depende inteiramente da fidelidade de servir as pessoas que lideram essa autoridade. Como é que eu continuo crescendo em Curitiba? Então, se você entendeu o que eu falei aqui, se eu continuo servindo o meu líder. Porque se eu quebro a minha aliança com o Rina, sabe o que ele faz? Tchau, Biga! Tchau. Ah, mas olha os números. Não interessa números, você violou a minha confiança. Tchau. Vocês estão aqui? Então, se você quer continuar, depende totalmente da forma que você serve quem te mandou, quem te deu autoridade. Mesma coisa numa empresa. Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Pô, eu dependo desse salário. Beleza, continua me ouvindo. Às vezes eu olho para alguns pastores aqui, mas não sei, os caras vêm me trazer problema. Eu falo, cara, você é pago para não me trazer problema. Resolva. Então, quer continuar no meu lado? Faça o que eu estou te pagando para isso. Vocês estão aqui? Você precisa se cuidar para que você não saia para que não saia da sua boca palavras como: ah, se eu tivesse na liderança. Ah, se eu tivesse no comando do meu departamento. Ah, se eu tivesse... Cara, foge de palavras assim. Se você tiver dificuldades com o seu líder, converse com ele. É mais bonito. E se permanecer, saia, mas pela porta da frente deixa ela aberta. É mais bonito. Amém? Quinto, encontre uma maneira de aliviar o estresse. Você nunca eliminará totalmente o desafio da tensão. Por isso, precisa encontrar uma maneira de aliviá-lo. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Você precisa aprender, como eu falei no começo, a encher o seu tanque. E você precisa aprender a ter equilíbrio. Então, repita comigo. Eu nunca devo tomar uma atitude com a cabeça quente. Quem já fez e se arrependeu? Tá, quando você faz e se arrepende sendo novo, é uma coisa. Depois de um tempo, não tem como voltar atrás, amém? Então,
Quando eu tomei atitudes que eu perdi muitas coisas na minha vida, deu tempo de recuperar. Ufa, graças a Deus. Mas agora, estou com quarentinha. Ainda estou novo, ainda, mas assim, não dá tempo de perder tudo que eu estou fazendo, voltar lá atrás e começar de novo. Amém? O estresse vem para todo mundo. Ah, pastor, eu estou muito estressado. Meu irmão, o estresse vem para quem está no escalão do meio, para quem está no topo e para quem está embaixo. Cada um tem o seu nível de estresse. Ah, pastor, um dia que eu for rico eu não vou ter estresse. Você que pensa. Não, eu sou rico, vou perder tudo. Vou dar tudo que eu tenho para os pobres, eu não vou ter estresse. Você que pensa. Todo mundo tem o seu nível de estresse. Amém? Esse é o mal do tempo. E agora, você está tendo a oportunidade de saber o que fazer. E o equilíbrio vai te levar a ter um prazo de validade maior. Olha para mim, queridos. Eu sempre digo isso. Disse para o nosso vereador, o Thiago Geverti, falo para muita gente. Não importa como você começa. O que eu quero é que daqui a alguns anos, se eu não for embora de Curitiba, e eu não tenho planos para isso, eu estou te falando, amém? Não é para você ficar triste, mas se eu continuar aqui, tudo, daqui a alguns anos, você olhar e falar, caramba, o Bigard continua com a mesma empolgação quando ele tinha 30, 40, 50, 60, e Deus continua com as mãos estendidas. Por quê? Porque eu entendi que o prazo de validade é grande quando Deus está na frente. O que a Bíblia diz? Que tudo que Deus faz durará eternamente. Amém? Uma vez um irmão ligou aqui na igreja e falou assim, fala para o pastor me ligar que eu tenho uma bênção para o lance do estádio. Só que se ele não ligar agora, essa semana, a bênção vai passar. Eu não liguei, eu falei, porque o que é de Deus permanece. Se a bênção vai passar, não era de Deus, então eu nem vou ligar. Amém? O que é de Deus, permanece. O casamento que é de Deus, pode ter a luta que for, permanece. A tua vida é de Deus, querido. Amém? Então, não importa a tensão que esteja, olha para frente. Você acha que eu vou querer perder a minha família de tanto estresse? Por isso que você tem que ter equilíbrio. Porque daqui a pouco vão ter pessoas que não te respeitam, por exemplo, filhos. Eu não vou querer ir para a igreja. Olha o que a igreja fez com os meus pais. Por isso tem que ter equilíbrio. Deus não quer o seu mal, Deus não quer te ver morrendo, Deus não quer ver você se acabando de tanta raiva e tensão. Amado, estresse mata. Alô? E você nunca vai poder dar uma desculpa para Deus. Deus, a tua obra cansa, hein? Ele vai falar, por que então que o fulano, que tem uma igreja maior que a tua, consegue ficar descansado? Por que o ciclano, que tem uma empresa maior que a tua, 1000 funcionários, você tem 15 e está desesperado, ele tem 1000 e continua vivendo na minha presença? Não tem... Deus, cara, se eu não gosto de resposta mole, imagina Deus, cara. Resposta burra, que quer enganar Deus. Amém? Deus, por isso, aprenda a ter equilíbrio. Entenda algo, o sucesso exige uma decisão sua. Pegou? Quem pegou, diga amém. O sucesso exige uma decisão sua. E o fracasso requer meramente uma permissão sua. Deixa ele entrar, que ele acaba com a tua vida. A pergunta que eu te faço, você quer terminar bem ou não? Quem quer terminar bem, dá glória a Deus. Quem quer terminar mal, diga amém. Ufa. Então, aprenda a apagar a luz. Tem hora para trabalhar, tem hora que você tem que dizer, amanhã eu continuo. Apaga a luz. Meu irmão, tudo tem uma hora para começar e para terminar. Internet, Instagram, Facebook, tem uma hora para ligar e o mesmo botão desliga. Vocês estão aqui? Se você não aprende a apagar a luz da tua vida, ela vai dar aquele tilt. Sabe quando a luz fica dando tilt? Faz assim, ó. E às vezes estoura. Aprenda a dividir a carga. Isso é sério. Olha ali, ó, olha ali. Aprenda a dividir a carga do irmão, mas não permita que essa carga acabe com a sua vida, com a sua família e com a sua alegria.
O que tem de gente que aconselha os outros e chega em casa estressado por causa dos problemas dos outros? Meu irmão, a Bíblia diz, alegrai-vos com quem se alegra, chorai com quem chora, amém? Mas não fala para você carregar e o problema do irmão e levar para a tua casa. Tenta ajudá-lo, mas a tua casa tem que chegar assim, cara, eu não preciso levar problema dos outros para dentro da minha casa, meus filhos não têm que sofrer por causa disso. E eu já fiz muito isso. E muitos de vocês continuam fazendo muito isso. Levam papéis e papéis para casa para continuar trabalhando. Vocês estão aqui? Mas se eu não fizer isso, eu não vou dar conta do trabalho, meu irmão. Alex, tudo bem aí? Tá prestando atenção na aula? Tá? Vi vocês conversando aí. Tempão. Presta atenção, é o que eu espero de você, amém? Vamos lá. A chave é o equilíbrio. Deixa eu dar mais um toque. Queridos, essa semana está sendo uma semana decisiva para o nosso sonho. 10 anos, 10 dias. Decisivíssima. Acho que está certo. Muito decisiva. Tem que ser ligeiro, mudar rápido. Essa é a semana que vem também. Tá sendo, vocês não têm noção o que Deus está fazendo. E dessa vez eu não posso falar. Né? Mas não posso, porque o negócio... Sabe aquele versículo que diz que Deus faz infinitamente mais do que você pensa e pede? Nós estamos vivendo isso. E quando eu disser para vocês não vão acreditar no que está acontecendo. Amém? Para isso, a gente vai ter que, como eu falei na primeira aula, ter uma galera cuidando de células, de vidas. Eu preciso que vocês parem de ficar esquentando só o banco da igreja e me ajudem a pastorear, porque nós vamos para 20, 30 mil membros assim, ó. Amém? Mas eu preciso da tua ajuda. A pergunta é, o que é uma célula? Porque eu estou aqui para te ensinar isso também. A célula. Por que devem existir as células? Amados, as células são a expressão da igreja e comunidade. Funcionam como peneira, são uma base para os ministérios. Ela existe para construir líderes forjados na panela de pressão, para que aprendam a pregar, aconselhar, pastorear. Não é mais fácil pregar para 15 do que para 2.000? Não é mais fácil aconselhar quem você vê toda semana do que daqui a pouco ter uma fila enorme e aconselhar pessoas que você nem conhece? Então a célula vai te ajudar como líder. E a maneira, lembra da aula passada? Das duas asas. Uma asa é a igreja, como a unidade nossa, de várias igrejas num templo, amém? E a outra são as casas. A célula é a forma das duas asas baterem em sincronia. E o que é uma célula, querido? As células não são um departamento ou uma programação na igreja, mas ela é um estilo de vida cristã que uma igreja adota. Não é mais um ministério, é um estilo de vida. Agora, para saber o que é uma célula, nós vamos aprender hoje o que não é uma célula. Primeira coisa, o que uma célula não é? Pergunta para mim, o que não é uma célula, pastor? Primeiro, não é um grupo de oração. Toda célula precisa orar? Sim. O que é oração? É o fruto de crentes maduros. Amém? Mas, a torre de oração na igreja. Ou de o que eu estou querendo dizer? Aquele tipo de célula que você chega, eu já vi isso acontecer. Os caras apagam a luz, colocam uma luzinha roxa. Eu já vi. E ficam. As 2 horas de célula, orando. Para isso nós temos a torre de oração. A célula não é para isso. Amém? Acreditamos na oração? Meu Deus, né? O que mais eu falo para vocês é de oração. Mas a célula não é uma reunião de oração. Ela também não é um grupo de estudo bíblico. Eu já fiquei sabendo. A pessoa não está mais entre nós. Deixa eu ver se eu não consigo fazer. Não dá para dar um exemplo com essas folhas aqui que eu vou usá-las. Mas, dá sim, eu vou pegar uma aqui. O cara chegou na célula com a palavra de domingo. Falou aqui, isso aqui, ó, é palavra de homens.
Agora eu vou falar uma palavra de Deus. E foi fazer um estudo. Graças a Deus não está entre nós. Porque se tivesse, não estaria hoje. Porque eu tenho alguns amigos que dariam um jeito. Amém? Esses são preocupados no gerar conhecimento. Presta atenção. Mas não confronta ninguém. O cara vai saber muito de Bíblia e não sai da célula confrontado. Tipo, preciso mudar de algo. Dentro das células, os cristãos precisam estudar a Bíblia, sim, mas eles têm que deixar com que ela confronte o viver diário dela. Essa é a ideia. Mas eu quero aprender mais a Bíblia. Vem aqui. Tem o Mergulhando na Palavra, tem o Instituto Global, tem a Escola de Excelência. Vamos te dedicar 200 mil livros. Amém? Mas não faça isso na célula. É fora da visão. Toda vez que eu fizer assim, ó. É sem visão, tá? Só você entender. Vamos lá. Terceiro, não é um grupo de terapia. Pay attention. As reuniões são praticamente voltadas para o ser humano, muito introspectivas, usam as ferramentas da psicologia, tirando a palavra de Deus do centro. Mas, pastor, eu preciso de uma ajuda assim. Aqui nós temos Nova Vida. Ministério NV vai te ajudar, amém? Se você for fazer a sua célula um grupo de terapia, fora da visão. Quarto, não é um grupo de autocentrados. São aqueles onde as pessoas não têm compromisso com a liderança, com a palavra, com a direção, nem com a autoridade. Meu irmão, a gente tem que estar preparado para as traições, amém? Tem que estar preparado. Mas ai daquele que dividiu o rebanho, porque a obra de Deus continua e Deus vai pesar essa pessoa. Se você tem problemas de submissão à liderança, com a visão da igreja, sai fora da igreja antes de ir para o inferno. Estou falando sério, porque Deus condena isso. Você está no lugar que você não concorda, é mais fácil você sair, porque vai sobrar chumbo grosso para você, e é espiritual o negócio. Quinto, não é um grupo exclusivista, onde as pessoas têm medo de novidades, há ciúmes entre membros antigos e novos, há as panelinhas, ninguém é transparente, dizem, nossa célula é nós 4 e ninguém mais, hein? É um grupo que não multiplica, quem fizer isso está... Imagina a galera agora começar só tirando o óculos. Sexto, não é o quê? Um grupo ou uma equipe ministerial. Porque, meu irmão, lembra das 2 asas? Aqui na igreja tem que ter organização. Imagina 2.000 pessoas. Pastor, pastor, pastor. O Malafaia falou esses dias que se todo mundo da igreja bebesse água, na mesma quantidade que bebe quando vem na igreja, não teria problema de rir no meio dos cristãos. Porque na hora do culto, todo mundo quer beber água. Né? Mas aqui tem que ter uma organização. Se a gente coloca a atalaia ali, em dia de culto, e já aconteceu de um cara invadir o púlpito e querer me abraçar, e eu ter que abraçar o cara meio quase estrangulando e levar para uma atalaia pegá-lo. Tipo, com a atalaia, imagina se fosse livre. Chega lá, a gente não ia pregar, gente. Agora, aqui é a organização. Na célula, o ambiente familiar. Tem gente que faz tudo igual aqui. Pregam a palavra, ensinam princípios, mas não vivem o evangelho. São envolvidos em trabalhar, mas não tocam nas deficiências das pessoas. Quem fizer isso está... Sétimo, não é um grupo terrorista. O líder tem sede de crescer, de reconhecimento, título. Me chame de líder, me chame de pai. Você sabe quem faz isso. E o pior é que nego desse jeito, nego e branco, todo mundo, eles acabam denigrindo as autoridades da igreja. As pessoas, são aquelas pessoas que dizem assim, eu acho que é certo fazer isso. Mas a visão da igreja é essa. Não, mas eu estou falando, eu sou teu líder. Eu sou o teu pai. Cuidado. Cuidado de pessoas que falam mal da liderança.
Podem até ser satanistas. Cuidado. Quem fizer isso está? Oitavo, não é um grupo, igrejinha. É um cultinho. Coloca até uma prancha. As cadeiras enfileiradas. Não é. É o ambiente familiar. Mas não tem cadeira, senta no chão, cara. É um olhando para o outro, é diferente. Amém? Não é também um ponto de pregação. É onde o evangelismo corre solto, é mais um núcleo do que um cuidado de vidas. Prega muito, salva muito, mas não cuida de ninguém. Presta atenção, a célula, ela tem que ser um lugar que multiplica, porque tem ovelhas sadias. Amém? Então você começa a cuidar de pessoas, você cuida das pessoas, e vão chegar novas pessoas, claro. A célula vai acontecer um pouquinho de cada disso. Mas você não pode pôr o... Não, aqui, porque quando você coloca um formato de culto, é um núcleo. Quando o Careca começou em São José dos Pinhais, era núcleo. Virou uma igreja. Vocês estão entendendo? Também não é um grupo Gabriela. Presta atenção. Não é um grupo Gabriela ou tradicional. É composto de crentes, presta atenção agora, com algum tempo de fé, que acham que já sabem demais. Por isso não mudam. São convertidos, mas vivem como anões, não crescem espiritualmente. E dizem, eles são bons em dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Quem são esses? Fala para o irmão do lado, os velhacos de igreja. Agora presta atenção. Olha para mim, agora é sério. Se você veio de outra igreja, nada contra, porque eu também vim de outra igreja. Eu não me converti no Bola. Amém? Mas quando eu vim, eu coloquei a camiseta do Bola e falei, eu vou vestir essa visão e vou para cima. Amém? Briguei por essa visão. Quase que na mão, com o pastor quis dividir um negócio uma vez, eu falei, na época eu não tinha sabedoria nenhuma, quase bati no cara. Sério mesmo. Por quê? Porque eu entrei no Bola e falei, cara, eu vou ser fiel a essa visão. 90% dos problemas de uma igreja são causados por pessoas que estão nesse grupo, Gabriela. Pessoas que vêm de outro lugar, resistem às mudanças e não têm um espírito ensinável. É assim, eu não concordo. A vontade é que você está fazendo aqui. E nós vamos abrir no estágio um ministério. O que você está fazendo aqui? Com os faixas pretas e jiu-jitsu da igreja. Vão ser simples. Não, falou uma vez, não concordo? Beleza. 2 vezes, cartão amarelo. 3ª vez, passa naquele corredor, por favor. O Alex vai ser o líder, amém? É sério, gente, porque deve ser chato, né? Uma coisa é você falar, pastor, eu não estou entendendo isso, me explica. Porque eu tinha uma visão sobre esse assunto, a gente discute, conversa e, cara, não tem problema nenhum. Você não tem que receber tudo por goela abaixo. Vamos discutir, vamos conversar. Porque vocês não são, né, cavalos que colocam um cabresto e é por aqui. Tem que entender, amém. Mas quando você entende e fala assim, cara, isso não tem a ver com o que eu creio, que o que eu quero para a minha vida, alguma igreja em Curitiba deve acreditar igual você. Por isso que existem milhares de igrejas. Amém? Então, presta atenção nisso. Qual é a função da célula? Edificar uma igreja, proporcionar crescimento com qualidade. Deixa aí que eu vou falar uma coisa. Então vamos lá. Como é que eu edifico uma igreja? Presta atenção, gente. Como é que um pastor vai cuidar de 20 mil pessoas? Se, humanamente, ele cuida de 100. Bem, 100 já é o limite para um pastor. Vocês estão aqui? Através de célula. Por isso que eu preciso da tua ajuda quando acabar essa escola. Você abrindo a tua casa e dizendo, pastor, conta comigo. Proporcionar um crescimento com qualidade. Meu irmão, eu não consigo conhecer todo mundo. Eu vou para parque, nego me cumprimenta, cumprimento alguns que eu conheço, mas eu vou para lugares que os caras, ô pastor, eu não consigo conhecer todo mundo. Mas o líder de célula, eu conheço quem por nome? Meus presbíteros.
que não são só 10. Mas quando você tem 10 pessoas, 15 pessoas, que é o máximo numa célula, você consegue conhecer nome por nome. É aquele cara que chega e fala, aquele problema que você me falou semana passada, como é que está? Não é mais fácil? Se cada um cuidar de 10, pensa, querido, a gente alcança uma cidade. Amém? Outra, discipular vidas. Não dá para eu cuidar de todo mundo, mas você consegue cuidar de uma pessoa e falar, cara, eu estou querendo te ajudar. E outra, constituir líderes. Deus espera que a gente faça algo diferente. Uma vez eu falei aqui, eu vou falar de novo. Porque eu não fui chamado para construir grandes igrejas, mas para construir grandes pessoas. O resto é consequência. Amém? E nas grandes pessoas, eu preciso que pessoas cresçam como líderes. E a célula nos ajuda para isso. Como deve ser uma célula? Ela deve estar fundamentada no amor. Repita para o irmão do lado. No amor. O amor... Aliás, a essência de uma célula é ensinar o amor dentro e fora dela. Amém? Vamos para mais uma lei de liderança, estou quase acabando. Posso continuar? Eu quero falar sobre a lei da adição. Repita comigo, adição. Líderes agregam valor ao servir os outros. Uau! Líderes agregam valor ao servir os outros. Muitas pessoas pensam em liderança da mesma forma com que pensam em sucesso. Esperam chegar ao mais alto possível, subir a ladeira, conseguir uma posição mais alta para o seu talento. Mas, contrariamente ao pensamento convencional, eu tenho acreditado que, em liderança, o resultado final não é a que ponto chegamos, mas a que ponto levamos os outros. Deixa aí enquanto eu vou falando agora. Anote e só me escute. Queridos, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer a escola de excelência. Eu tenho uma escola de líderes, que eu estou colocando dentro da escola de excelência, de cor na minha vida. Estou 12 anos no Bola de Neve. Eu bateria em cima da escola de líderes, rapidinho, ensinava vocês a serem líderes de célula e pronto. Eu resolvi fazer um negócio totalmente diferente. Estou exportando, está indo para várias cidades a escola que nós estamos gravando aqui, porque eu não estou preocupado a que ponto eu cheguei, mas a que ponto eu posso levar os outros. Se você quer ser um líder de sucesso, não é só na igreja, presta atenção. Se você quer ser um pai de sucesso, não é aonde você chega como homem, mas onde você leva os seus filhos a chegarem. Meu filho fez 14 anos ontem. Sabe onde ele está hoje? No acampamento de filhos de pastores, de um pastor muito querido, que é meu amigo, Abe Uber, lá no Belém do Pará. Foram 6 moleques, só o Lucas do Bola, e mais 5 da Alcance, foi para lá. Porque ele podia estar aqui com a gente. Aniversário dele, concorda comigo? Eu falei, filho, eu queria que você fosse lá. Eu vou te dar um presente legal. Mas vai nesse acampamento. Porque não importa onde eu cheguei, eu quero que ele chegue aonde Deus sonhou que ele chegasse. Não importa o teu trabalho. Ah, eu sou um bom gerente. Ótimo. Aonde você vai levar seus funcionários? Porque uma coisa é você fazer eles trabalharem para você ter dinheiro. Outra coisa é vocês fazerem eles virarem pessoas melhores. Vocês estão entendendo? Nós nascemos para fazer pessoas crescerem. Isso se consegue servindo os outros e agregando valor à vida deles. A relação entre líderes e seguidores é um relacionamento. E todo relacionamento acrescenta e subtrai algo na vida de uma pessoa. Se você é um líder, acredite em mim. Lembra que eu fiz... Eu vou perguntar de novo. Quem é líder aqui? Ufa, entenderam, né? Que não é só quem tem um cargo, porque um cargo não te faz um líder. Você pode ser líder só da sua própria vida, mas você é um líder. Amém? Se você é um líder, acredita em mim. Você causa impacto, positivo ou negativo. As pessoas entram em organizações e saem por causa das pessoas. Ninguém sai de uma empresa porque a empresa é ruim. Alguém da empresa é ruim. Ele deixa essa pessoa e vai embora. Amém? Como você pode saber? Há uma pergunta fundamental. Olha para mim. Você torna a vida... Você torna as coisas melhores para as pessoas que te seguem?
Pastor, vir na sexta-feira aqui zoa a minha semana, mas em 3 meses isso acaba e vai te agregar um valor enorme. Então eu sei que eu estou mais agregando do que subtraindo. Amém? Amém? A pergunta é que você torna as coisas melhores para aqueles que te seguem? Pense antes de responder, porque esse é o ponto. Se você não conseguir responder afirmativamente e com segurança, e que dá uma prova disso, talvez você seja um diminuidor das pessoas. E muitas vezes, olha que legal, os diminuidores não se dão conta que tiram dos outros. E eu vou te dizer que 90% daqueles que tiram coisas dos outros fazem de forma não intencional. Não fazem porque querem. Eles não reconhecem o impacto negativo que eles têm sobre os outros. E quando um líder é diminuidor e não muda, é apenas uma questão de tempo antes que o seu impacto sobre os outros passe de divisão, de subtração para divisão. As pessoas vão embora. Eu não aguento mais ficar com você. Por outro lado, presta atenção. Se 90% de quem tira não sabe que está tirando, 90% de quem agrega valor às outras pessoas fazem de forma intencional. Por quê? Repita comigo. Porque os seres humanos são naturalmente egoístas. Então, olha o que esse slide diz. Para agregar, é preciso que todos os dias eu saia da minha zona de conforto e pense em agregar valor aos outros. Quando você agrega, você tem que falar assim, cara, eu tenho que fazer algo a mais. Sabe onde eu estava hoje à tarde? Num parque com os meus filhos. Com mais alguns os irmãos aqui da igreja, com as crianças, a gente brincando. Chegou uma hora, a Vivi falou, preciso ir para o ensaio e eu tinha que vir para a escola. Tá tendo muita coisa legal nesse final de semana. Tá lançando o Velozes e Furiosos 7. Imagina, vai ter 17, 18, vai ser eterno, gente. Né? Vocês estão aqui? Tanta coisa legal. E a gente depois da escola ainda vai ter uma torre de oração até meio-dia. Meio-dia. Até meia-noite. Amanhã, 9 horas, nós estamos aqui. Pelo menos eu vou estar. Aí eu vou pregar no domingo, 4 cultos. Português, italiano, português, inglês, português, espanhol e português no final. E ainda é Páscoa, vai ter ceia e todos os cultos. Vai ser algo muito legal. Mas, cansativo. Só que eu estou saindo da minha zona de conforto intencionalmente. Porque eu tenho vários pastores que eu posso fazer vir pregar aqui de manhã, à tarde, e eu vim só à noite. Posso cancelar o café e não precisava dessa escola. Meu final de semana estava resolvido. Vocês estão entendendo? Então, isso é necessário para que um líder que queira acrescentar nos outros. E isso é necessário para que você seja um líder que as pessoas queiram te seguir. Lembra que eu te falei? Liderança, ela é influência. Influência, amém? Líder. Quer ver um líder? Cara, eu quero ver se esse líder é bom. Esquece ele e vê se alguém está seguindo ele. E para as pessoas te seguirem, isso aqui é fundamental. Você tem que agregar valor a eles. Amém? Faça isso por bastante tempo. E não apenas você vai agregar valor aos outros, mas vai começar a multiplicar. As pessoas que fazem a maior diferença parecem entender isso. Agregar valor aos outros, ao servir a eles, não beneficia apenas as pessoas que recebem ajuda. Isso permite que os líderes experimentem realização por liderar os outros. Então, como é a liderança por motivos certos? Como é a liderança por motivos certos? Ela tem a capacidade de realizar atos relevantes como líderes. Como é a liderança pelos motivos certos? Ela tem a capacidade de realizar atos relevantes. Segundo, desenvolve uma equipe não faz sozinho. Desenvolve uma equipe. E obtém uma postura de ajuda para uma equipe. O melhor lugar para um líder nem sempre é a posição mais alta, nem a posição de maior destaque e poder. Vou repetir. O melhor lugar para um líder não é necessariamente a posição mais alta, nem a posição de maior destaque, mas a posição em que ele possa servir mais e agregar mais valor às outras pessoas. Albert Einstein
disse o seguinte: apenas uma vida gasta com serviços aos outros merece ser vivida. Grande liderança quer dizer servir de forma notável e generosa. Como é que os líderes servem as pessoas? Martin Luther King marchou pelos direitos civis. Madre Teresa cuidou dos doentes, criou lugares onde eles poderiam fazer o mesmo. Então, os detalhes disso dependem da visão, do tipo de trabalho e da organização. Tira a foto, é muita informação. Cria um grupo, escola de excelência no WhatsApp, um tira a foto e manda para todo mundo. Formas criativas, pense nisso. Mas a intenção sempre é a mesma, agregar valor. Quando você agrega valor às pessoas, você eleva pessoas, você as ajuda a vencer, ajuda a se tornar aquilo que elas foram criadas. E existem 4 diretrizes para ajudar a agregar valor às pessoas. Bastante coisa nessa aula, né? Mas é feriado, gente. Amanhã você acorda cedo, mas tudo bem. Você é forte, Deus conta contigo, amém? Primeiro, agregamos valor aos outros quando realmente valorizamos os outros. Alguém uma vez afirmou: quando uma pessoa passa a ocupar uma posição de autoridade, ela abre mão de agredir as pessoas. Isso é verdade e é apenas o começo de uma boa liderança, amém? Líderes eficazes vão além de não ferir os outros. Eles intencionalmente ajudam os outros. Eu não só não vou te ferir, eu vou te ajudar. Isso é liderança. Líderes que agregam valor servindo acreditam nas pessoas antes que o seu pessoal acredite nela. Quantos líderes chegam e dizem assim: você precisa me ouvir, eu sou teu líder. Isso não existe. Você acredita na pessoa, depois ela vai acreditar em você. Alguém acreditou em mim para depois eu acreditar na pessoa. E por aí em diante. Amém? Segundo, agregamos valor aos outros quando passamos a ser mais valiosos para os outros. A ideia de agregar valor aos outros depende da ideia de que você tem algo para agregar. Presta atenção. Repita comigo: eu não posso dar o que eu não tenho. Entenderam? A pergunta que eu te faço: o que você tem para dar? Você pode ensinar alguma habilidade? Você pode dar alguma oportunidade para alguém? Você pode oferecer uma visão, uma perspectiva, fruto da sua experiência? Nada disso é de graça, você lutou para conseguir isso. Então, quanto mais você for objetivo em crescer pessoalmente, mais você tem a oferecer. Eu acabei de falar, aulas da Escola de Excelência são uma semana de pesquisa. Minha biblioteca está uma bagunça até eu terminar a escola, porque eu vou pegando um livro, um outro, e cara, tá um momento muito gostoso ali, que só eu me acho naquele lugar. Então, quanto mais objetivo você for em crescer, mais você vai poder oferecer. E quanto mais você continuar a buscar o crescimento pessoal, mais continuará a tendo o que oferecer. Aonde você acha que eu ia parar se eu começasse a incentivar você a estudar e eu não estudasse? Vocês iam, cara, eu preciso achar outro pastor, porque esse ficou ultrapassado. Então, quando eu te ensino, isso me força a continuar crescendo. Amém? Terceiro, agregamos valor aos outros quando conhecemos e nos ligamos ao que os outros valorizam. Agregamos valor aos outros quando conhecemos e nos ligamos ao que os outros valorizam. Uma vez, uma mulher, uma CEO de uma empresa, foi para um hotel. E ela foi olhar debaixo da cama do hotel. E tinha um papelzinho assim: sim, nós limpamos aqui também. Sabe o que ela falou numa entrevista? Que ela não lembrava a quantidade de mármore que tinha no hotel. Ela não lembrava de nada do hotel. Mas aquilo ela nunca mais esqueceu. Porque, para ela,
a limpeza era mais importante que mármore, que atendimento. Vocês estão aqui? O pessoal da limpeza se antecipou àquilo que ela valorizava. Nós pensamos nisso como um bom atendimento ao cliente, mas como hóspedes é o que nós esperamos receber. Só que como líderes, nós não esperamos automaticamente dar isso. E essa é uma chave para a liderança eficaz. Então, como líderes, de que modo conhecemos e nos ligamos ao que o nosso pessoal valoriza? Como que eu conheço e me ligo com aquilo que o meu pessoal valoriza? Simples, falar para o irmão do lado. Nós ouvimos. Nós ouvimos. Líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de saber algo sobre as pessoas. Amém? Líderes maduros escutam, aprendem e depois lideram. Eles escutam a história. Você já trabalhou para alguém que não quis saber da tua história? Não quis saber da tua vida, não quis saber de nada, só queria te liderar? E você já trabalhou para alguém que falou assim, cara, me conta a tua história. E o cara foi sensível à tua história? Você pode ver que você deu mais fruto nesse trabalho do que para o outro. Amém? Quarto, agregamos valor aos outros quando fazemos coisas que Deus valoriza. Tira essa foto também. Agregamos valor aos outros quando fazemos coisas que Deus valoriza. Acredito que Deus deseja não apenas que tratemos as outras pessoas com respeito, mas que também sirvamos essas pessoas. Jesus nos deu esse exemplo, amém? E esse padrão de comportamento tem que influenciar tudo que a gente faz. Repita comigo, tudo que eu faço é por pessoas. Porque não, se chega uma hora que para você viver é o suficiente. Tudo, teu salário, tua vida, tem uma hora que você precisa fazer algo para ajudar pessoas. Quanto mais poder você tem, mais impacto você vai ter sobre a pessoa. E seja para melhor ou seja para pior. Então repita comigo, a atitude do líder afeta o clima de trabalho. Você dita o clima de trabalho. Quero falar um pouquinho sobre finanças. Por quê? Meu irmão, o que Deus está fazendo, Ele está provando dia a dia de que Ele está realmente interessado em cumprir o que Ele falou que ia fazer com a gente. Como eu falei, essa semana foi algo assim, surpreendente. O que eu vivi essa semana foi algo fora do normal em relação aos nossos sonhos. Amém? 10 dias, 10 anos. 10 anos, 10 dias, melhor, né? E eu tenho visto isso. E eu preciso te ensinar, querido. Por quê, queridos? Porque alguns não creem que merecem uma colheita financeira. Algumas pessoas realmente não acreditam nisso. Raízes de inferioridade crescem dentro dessas pessoas. Aí você pode dizer, pô, pastor, eu não tenho estudo. Meu pai e a minha mãe não têm estudo. Nós somos pessoas pobres do campo, que viemos parar na capital. A pobreza pode tornar-se uma parte do seu estilo de vida facilmente. E muitos se adaptam à carência. Porque nós somos seres adaptáveis. E eu não estou falando de uma falsa humildade que muitos veem como uma capa. Estou falando sobre uma filosofia, um sentimento com uma raiz profunda de que o sucesso está muito longe para ser alcançado. Puxa, eu não mereço isso. Ah, eu não mereço. É a pergunta que eu te faço. Cara, por que você quer ir para o céu então? Você merece ir para o céu? Sabe, você acha que tem o direito de andar sobre ruas de ouro, se Deus não quer te abençoar e guardar você aqui também? Isso é um absurdo, porque alguma coisa está errada, e a verdade é que Deus jamais, se Ele jamais nos desse qualquer coisa na terra, a sua presença já satisfaria a nossa vida, isso é certo, amém? Só que aqui, nós estamos aqui confrontando o devastador, o câncer,
da inferioridade, da perda de confiança, que faz pessoas chegarem na igreja e dizer assim: não, esse papo não é para mim, não, isso não é para mim. Quando Deus fala: cara, eu quero te usar, criatura. Vocês estão aqui, gente? Só que falar para o irmão do lado: eu e você precisamos nos qualificar para as bênçãos de Deus. Se você ler Deuteronômio 28, não tem aqui o slide, mas se você ler, você vai ver isso, que o requisito é obedecer a cada lei, a cada princípio da palavra de Deus. Algumas pessoas não se qualificam para as bênçãos de Deus, porque algumas recusam o quê? Aconselhamento nessa área. Provérbios 13, versículo 18, que diz: quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Uau! Alguns são desqualificados para uma colheita financeira porque se recusam a trabalhar. Vou viver da obra. Que obra? Da tua casa? Porque o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10? Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Eu vou pôr um slide ali para você tirar uma foto. Esse tem que estar no lado do outro que eu mandei colocar na geladeira e no teu quarto. Eu não lembro qual era o outro, mas é no lado do outro. Põe aí. Pare com o vocabulário de vítima. As suas conversas podem estar destruindo você. Mais um dia nesse trabalho. Eu mereço. Pega um chicote e fica. Vocês estão aqui? Oi? Primeiro sorriso que você dá essa noite, né? Faça um breve estudo sobre aqueles perdedores lá na Bíblia que não puderam entrar em Canaã. Presta atenção. Foi a incredulidade deles, a inferioridade deles que destruíram o povo de Israel, porque Deus tinha uma vitória. 10 retornaram cheios de dúvidas, de incredulidade. Eles viram as uvas, mas temeram os gigantes. E eles viveram com um complexo horrível, que é o complexo do gafanhoto. Porque seus inimigos pareciam maiores que ele. Meu irmão, olha para mim. Em nome de Jesus, nós vamos passar o Réveillon nesse novo lugar. E muita gente vai dizer: esses caras são doidos, eles conseguiram. Só que você vai estar no lado dizendo: nós conseguimos. Amém? Porque nós somos uma equipe. Mas vai ter gente de fora que vai estar até frequente a igreja olhando: nossa, paguei para ver. Nossa, foi real. Queridos, por que isso? Porque as pessoas vivem com o síndrome de gafanhoto. Não, isso é maior do que eu me vejo. Você sempre vai chegar até onde você enxerga. Pronto, você nunca vai chegar num lugar que você não esteja vendo. Deus olhou para Abraão e falou o quê? Abraão, olha para o campo. Todo lugar que você vê, todo lugar, eu vou te dar. O que ele estava querendo dizer? Só depende de você enxergar mais longe. Então, se eu estou aqui... Opa, tem uma câmera ali, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu estou aqui... Nossa, tá liso, cara, quase eu caio. Se eu estou aqui, eu estou enxergando num nível, tá? Como é que eu faço para ver mais longe? A visão ampliou, amém? Quanto mais próximo de Deus, mais Ele vai te mostrar onde Ele quer que você chegue. Quanto menos longe, perto de Deus, mais você vai estar no nível terreno. E nível terreno, a primeira muralha que você vê, eu não consigo passar. Meu irmão, quando você está no nível mais alto, não tem muralha, tudo fica pequeno. Você não olha para o tamanho da parede, você olha para o tamanho de Deus. Você fala: Deus, vamos lá, vamos junto. Amém? Então tire esse complexo de gafanhoto na tua vida. As pessoas perderam o direito à terra prometida de Canaã por causa de um senso de incapacidade. Eu não posso. Quem te falou que você não pode? Se a Bíblia diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Amados, repita comigo. Os gigantes jamais derrotaram
Os israelitas. Fala assim, foi o medo deles que venceram. Que venceu a eles. Amém? Eles nunca lutaram com os gigantes. O medo parou antes de eles chegarem lá. O que o medo tem feito na tua vida? Essa semana eu fui para uma reunião com um dos homens mais ricos de Curitiba. E eu fui como embaixador. Meu irmão, eu fui ousado na minha conversa. Eu não estou falando com uma pessoa que tem um pouquinho de dinheiro. Estou falando com um dos caras mais ricos da cidade. E eu não estava debaixo desse complexo. Porque eu sabia quem eu era. Vocês estão aqui? O que te impede de crescer, cara? O que te impede de ser além do que você tem sido? Posso te falar, por muitas vezes, esse complexo. Números 14, versículo 1 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Por que algumas pessoas se sentem indignas? Porque elas deram ouvido a alguém que se sentia indigno e incapaz. Aí tem esse versículo. Quando você ouve alguém que também se sente indigno, olha aqui, ó. Levantou-se a congregação em voz alta e chorou aquela noite. Quando eles ouviram, os gigantes são maiores que a gente, não vamos conseguir entrar na terra, eles desanimaram o povo todo e só deu choro ali. Alguém influenciou pessoas que têm síndrome de gafanhoto no passado. Alguém pode estar influenciando hoje. Alguém tem instruído em fraqueza e em limitações. Cara, vai por aqui. Você não pode. Você não consegue. Meu irmão, foge de gente assim. Vocês estão aqui? Eu já falei aqui, acho que foi na Escola de Excelência, que você não tem que deixar de ser amigo das pessoas. Você não pode deixar com que a aproximação afete o seu coração. Quem são aqueles que têm o poder de tocar na tua vida em relação a mudar posturas? Vou te falar, cabe na mão do Lula. Assim. E eu conheço muita gente. Mas pessoas que falam que têm o poder de mudar o rumo da minha vida, não cabe aqui. Amém? Vocês estão entendendo? Alguém está destruindo as sementes de fé que eu estou lançando. Alguém você tem ouvido que está falando assim, nada a ver, isso aí é a teoria da prosperidade, foge daí. E começa. Alguém está destruindo porque é uma coisa que eu estou querendo ajudar a tua vida. Então, quem são aqueles que têm semeado sementes de escravidão no teu coração? Identifique-os. Quem são esses que têm feito você se sentir indigno, inferior e carente de habilidade para realizar grandes coisas para Deus? Deus tem chamado você para se levantar. Você pode sair do Egito, você pode entrar numa terra prometida morando aqui em Curitiba, amém? Essa é a tua terra. Deus espera que você vença o gigante e entre numa terra que Ele está preparando. E se eu tivesse sentado, eu estava falando, Deus, eu recebo isso, amém? Existe algo maior do que você jamais sonhou, querido. O amanhã está aí. Você tem que ativá-lo, mover em direção a Ele, fugir da incredulidade e acreditar que sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Amado, seu pai pode ter abusado de você, sua mãe ter acusado você, seu chefe pode ter manipulado você, mas hoje você está vivo, você está aqui, você é um sobrevivente, você é um vencedor. Então, olha para tudo aquilo que você já passou, superou e venceu, foram grandes coisas. Você é um vencedor, você está aqui. Então, fala para o irmão do lado, você nasceu para provar das uvas. Em outras palavras, você nasceu para entrar na terra prometida, para viver o que Deus sonhou na tua vida. Amém. Três versículos para você entender. Você pode andar pela rua, pelo fogo e não ser queimado. Salmos 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Outro, Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você não vai morrer cedo, querido. Amém? Eu não acredito nisso. Rasga a tua Bíblia. Ela é a mesma. Ontem, hoje, vai ser para sempre. Então, muitos confiam nas suas próprias habilidades, em vez de confiarem no poder sobrenatural de Deus. Amados, nós não vamos mudar nossa igreja de lugar porque eu sou um bom líder,
Nós vamos mudar a igreja de lugar por causa do sobrenatural de Deus, que encontrou um povo que simplesmente disse: acreditamos, eis-nos aqui. É isso, é o mover, é o sobrenatural. E Deus quer usar a tua vida no sobrenatural. Amados, presta atenção. Esse é o ano onde coisas, se você entender o que eu estou explicando na área financeira, você vai ser um instrumento de Deus para Ele mover na tua vida. E você vai falar: cara, eu estou sendo um cara que está injetando dinheiro para esse lugar. Agora, para Ele mexer na tua vida financeira, no mínimo, você precisa entender e aplicar as leis. Amém? Vocês estão aqui ainda? O espírito de autossuficiência é uma armadilha mortal. Eu posso, não pode, querido. Milhões não buscam os princípios de Deus e não investem um tempo sozinho a Ele orando. São confiantes, convencidos, são arrogantes. Só que, repita comigo, repita assim: Deus não vai permitir que uma pessoa tenha sucesso sozinha. Por quê? Porque Deus recompensa a humildade. 1 Samuel 15, versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Está falando de Davi. Uma colheita em comum exigirá mais do que um trabalho árduo. Amados, olha para mim. Finanças, repita comigo: finanças é um assunto 100% espiritual. Porque, meu irmão, uma colheita em comum não vai exigir que você trabalhe mais. Não vai exigir horas extras. Olha o que esse slide diz: uma colheita em comum requer um provedor extraordinário. Nosso Deus só está esperando alguém levantar a mão e dizer: Deus, me usa para isso. E quando você menos entender, querido, você vai ser um dos caras que vai dizer: Biga, o que está faltando para esse estádio? Ah, está faltando aquela parte. Não, eu vou fazer parte disso. Sabe quantas cadeiras nós vamos... Ontem, a reunião foi tão para frente, que ontem foi sexta. Não, hoje é sexta. Ontem foi quinta. Ontem o pastor Sal fez um desenho gráfico de quantas cadeiras vão caber na grama. Caberão na grama. Nós temos 2.000 aqui, 2.000 e pouquinho. Vão caber 10.000. Só na grama. Isso significa que nós vamos ter que comprar 8.000 cadeiras assim, ó. Cada um de nós pode comprar uma cadeira. Mas imagina que se você chegar e falar: Biga, o que Deus está fazendo na minha vida, cadeira é tipo é o cafezinho. Vou comprar umas 10 cadeiras, vai ser cafezinho. Quero ajudar a comprar o som, quero ajudar a comprar a lona, quero ajudar a comprar... Agora, querido, Ele está procurando na terra. E alguns anos atrás, eu levantei minha mão e falei: Deus, eu aceito esse desafio. E a minha mente abriu. E hoje, de alguém que pede favor, eu sou alguém que oferece favor nessa área. Vocês estão aqui? Deus quer fazer isso com a tua vida. Há uma promessa sobre nós. O mesmo Deus que prometeu que nós iríamos para um estádio, está cumprindo. Prometeu que nós seríamos uma das igrejas mais prósperas do Paraná. E que o povo iria prosperar, que o povo iria crescer. Será que Ele mente? Deus não mente. Ele só procura pessoas que acreditem. Por isso que vai ser condicional. Olha para mim, gente. Falar com a tua boca que você acredita é uma coisa. Deus conhece o teu? E talvez não chegue nem perto isso que Ele vai fazer financeiramente na igreja da tua vida. Porque se no teu coração você não acredita, e até me julga por causa disso, você acha que Ele vai derramar ouro na tua vida? Ele vai falar: cara, você ainda julga meu filho? Olha as obras, olha o que está acontecendo. Olha os frutos. Salmos, Deus, olha, amados, como eu falei naquele slide lá, uma colheita comum requer um provedor extraordinário. Olha para o mundo do lado e fala assim: Deus não vai parar de criar crises na sua vida até que você entenda isso. Entenda o quê? O que isso está falando. Que uma colheita comum requer um provedor extraordinário. Ele vai criar crises até que você fala: tá bom, Deus, agora eu me abro para isso. Salmo 119, 71. Foi-me bom, olha o que a Bíblia diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Caraca! É uma coisa perigosa e trágica tornar-se o seu próprio Deus.
A autossuficiência enfurece a Deus, querido. E Ele jamais vai deixar vocês esquecer disso. A autossuficiência enfurece a Deus. Ele jamais vai te deixar esquecer disso. Quer um texto? Apocalipse 3, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Continua. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Vai lá. Da tua nudez e de colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando nós vemos crentes ignorando sua frequência na igreja e indo para a praia todo domingo, é alguém que fez de si mesmo seu Deus. Cara, eu não preciso mais. Agora eu estou bem. Ignora a casa de Deus, ignora o pastor. Ignora os cursos que a gente está dando, de tanto esforço humano, não financeiro, mas humano. Você não paga nada para estar aqui. Amém? Amém? Ele realmente acredita. São pessoas que acreditam que Deus não tem nada a ver com a sua colheita financeira. A sua ausência de oração é a prova disso. Meu irmão, vai fazer 4 anos que eu oro mais do que 5 minutos por dia, que eu estou orando pelo menos 2 horas. Vai fazer 4 anos. E vai fazer 4 anos que Deus mudou a minha vida financeira. Sabe onde eu quero chegar? Que quando Deus começou a mudar a minha vida, eu comecei a orar mais. Tipo, Deus, me ajuda a ser quem eu nasci para ser. Porque uma coisa é você ser fiel no pouco, uma coisa é você ser fiel no muito. E eu falei, Deus, o Senhor me deu um chamado e eu quero continuar. Porque humildade, repita comigo, humildade não tem a ver com quanto dinheiro eu tenho. Amém? Humildade é uma atitude de coração. Vi muitos milionários humildes e alguns, já vi muitos pobres, com um pouquinho de condição, metidos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Para terminar, reconheça a importância de Deus. Torna-se viciado na sua presença. Meu irmão, quem tem vindo aqui na torre, eu tenho orado em casa, sabe o que eu estou falando. Chega uma hora que você fala assim, cara, eu não consigo mais viver sem isso. Torne-se viciado na presença de Deus, dependente dos conselhos de Deus, e você vai descobrir o sucesso financeiro como você jamais imaginou. Vai chegar uma hora que Ele vai falar assim, filho, é por aqui, faz isso. Porque quando você pedir mais dinheiro para Deus, Deus vai te dar uma ideia. E quando Deus te dá uma ideia, talvez não cresça de uma hora para outra, mas a tua persistência vai fazer algo que hoje não existe acontecer, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós não estamos aqui brincando hoje de líderes, de liderança. Nós estamos aqui crescendo como pessoas que querem influenciar uma cidade, um Brasil. Nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que essas aulas sejam guardadas nos nossos corações. Queremos aplicá-la. Queremos sair daqui completamente diferentes. E queremos acreditar e viver essa grande manifestação sobrenatural na área financeira que o Senhor tem falado.